reunidos na Casa do Caminho, para mais um estudo dessa noite, para um aprendizado, né? Uma noite fria, mas aconchegante, cheio de amigos da espiritualidade nos assistindo também, né? E nós estamos aqui, para mais uma vez, estarmos com Jesus através de um tema muito importante do Evangelho. Hoje é do Fonte Viva, é uma obra do Emmanuel, uma das 4 que ele fez, né? Pão Nosso, Fonte Viva e outras mais. Então nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Nós procuramos às vezes dizer aos nossos irmãos, principalmente aqueles que assistem pela internet, que nós temos palestra todos os dias, né, com exceção da sexta-feira, se bem que o pessoal pega pela internet e pelo nosso site. Então durante toda a semana nós temos as palestras aqui na nossa casa, temos os atendimentos de plantão para as pessoas que chegam, principalmente pela primeira vez, algumas com algum problema, necessitado também de uma orientação. Então nós estamos aqui. Para o plantão nós sempre pedimos que as pessoas cheguem pelo menos meia hora ou 40 minutos antes, para passar pelo plantão e dar tempo também de se inteirar do tema e assistir a palestra, que é o mais importante, né? Porque enquanto nós estamos aqui assistindo a palestra, nós recebemos também ajuda espiritual, né? E sexta-feira, esse trabalho então que nós temos, que é o dia que não é aberto ao público, é às 19h30, é um grupo de apoio que nós temos aqui na casa para ajudar os dependentes químicos e os seus familiares. Essas criaturas realmente não têm condição de chegar pelas próprias pernas aqui na casa para receber ajuda. Geralmente é alguma pessoa junto de si, da sua família, a mãe principalmente, que vem em socorro, né? Pedir socorro para eles, né? Então nós fazemos aqui uma palestra para esse grupo, uma orientação, enfim, recebe também uma ajuda psicológica, não é um trabalho espiritual, mas como se trata de uma casa espírita, os amigos espirituais estão conhecendo o problema que está assolando no mundo todo, né? Então eles estão sempre presentes para ajudar, mas não é aberto assim de uma forma como nós fazemos normalmente aqui, né? Então aquelas pessoas que tiver alguém nessa circunstância, com algum problema dessa ordem, pode encaminhar aqui para a nossa casa, que nós temos psicólogos, né? Pessoas já preparadas para orientar os familiares. E o nosso trabalho social, nós estamos agora distribuindo 70 cestas, são 2 grupos de 35 famílias que se revezam mês a mês, do segundo sábado de cada mês. Nós estamos aqui distribuindo essas cestas básicas. Pessoas que querem continuar ajudando ou que querem conhecer o trabalho, é só chegar aqui no segundo sábado, ali pelas 10 horas, né? 9h30, 10 horas. E se puderem continuar nos ajudando também com os alimentos não perecíveis, que nós temos uma cestinha na frente, tá, 1 quilinho de arroz, feijão, alguma coisinha assim que compõe a cesta básica, nós vamos completando então a cesta e atendendo o maior número possível de pessoas necessitadas. Se bem que essas aqui já estão cadastradas, já fizemos uma espécie de auditoria para conhecer o problema de cada um, porque realmente são muitos que precisam, né? Então temos que realmente atender aquele mais necessitado. Por falta de espaço físico também, nós não estamos recebendo roupas, sapatos, que de primeiro nós estávamos recebendo, mas o espaço era muito exíguo e não dava para a gente colocar direitinho, muita umidade, então começou a criar problemas. Então nós evitamos de receber esse tipo de material. Então há muitos outros locais que recebem, então as pessoas podem encaminhar, né? E para os internautas que estão nos assistindo, nós recebemos perguntas ao vivo com referência ao tema da noite. Podem fazer a pergunta que o nosso irmão, hoje é o Sérgio, né? Ele vai responder, né? Tudo bem. Nós temos nossos cursos que estão em andamento, né? Para as pessoas que gostaram e se iniciaram para aprender também a respeito do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, né? Do Evangelho de Jesus, que é tudo ministrado aqui num curso que nós fazemos aqui de 1h30, então as pessoas vão se envolvendo, vão aprendendo e vão também para frente passando as informações, né? Vamos nos preparando, quanto mais se sabe, né, melhor, né? Muito bem, então nós vamos nos preparar para mais uma reunião nessa noite, fazendo a nossa oraçãozinha de costumeira. Todos nós, a maneira como cada um está acostumado a fazer, e levar seus pensamentos a Deus,
lembrar que Jesus é o nosso responsável aqui pelo planeta. É graças a Ele que nós estamos aqui no nosso aprendizado, no nosso crescimento, e nos ensinou a respeito da reencarnação, da importância que temos de agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos, que através dessas passagens rápidas, né, na Terra, nós vamos burilando nossos espíritos, nos moralizando e nos preparando para novas empreitadas, para conhecimentos novos. Então, é o ir e vir até que nós burilemos realmente o nosso espírito, tenhamos bastante condição de estar em outros locais melhores ainda, né? Se bem que nós estamos ligados à Terra por sentimentos muito fortes, com espíritos que estão no nosso caminho e que nós precisamos estar com eles. Então, esse é um processo muito lento, mas vai fazendo com que nossos espíritos fiquem cada vez melhor à medida que vamos conhecendo e convivendo com as pessoas, sabendo da importância que tem de nos amarmos realmente uns aos outros, para que nós atendamos, então, os imperativos do Evangelho, que Jesus foi muito claro, né? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. Então nós agradecemos a Jesus, agradecemos a todos os espíritos de alta hierarquia, espiritual e moral, que envolvem a nossa casa nesse momento, e todos esses trabalhadores, humildemente, nós sabemos do grande amor, da grande evolução que muitos já têm, mas estão aqui para nos ajudar, envolvendo cada um de nós, antes de nós chegarmos aqui já preparado o nosso ambiente, e nós estamos prontos para mais uma noite. Embora estejamos poucos encarnados, mas há muitos irmãozinhos nossos do plano espiritual que nos envolvem e vêm até aqui a nossa casa também, para nos dar uma força, para aprender conosco, alguns, mas outros vêm realmente para nos ajudar. E assim então nós agradecemos a todos eles e pedimos ao nosso dirigente espiritual a permissão para iniciarmos então mais uma noitada de aprendizado. Vamos então prestar bastante atenção no tema que o Sérgio vai fazer por nós, do livro Vinha? A Vinha não, é o outro. Vinha de Luz, eu estou meio em dúvida agora. É Fonte Viva? Fonte Viva, né? O nosso amigo espiritual que manda essa mensagem para nós é o Emmanuel. O Chico é que passou, que escreveu para nós, psicografou. E o tema é o obreiro infiel. Nossa, isso aí é sério coisa, hein? Vamos prestar atenção para a gente não agir assim, hein? Nada de fidelidade com Deus, né? Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Obreiro infiel, ou obreiro sem fé. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui reunidos mais esta noite nesta casa, onde o próprio Jesus disse, onde uma ou mais pessoas estivessem reunidas em meu nome, lá eu estaria. Então, contando com essa presença divina ao nosso redor, ao nosso lado, que Ele esteja conosco, iluminando a todos nós, derramando suas bênçãos sobre todos nós, e principalmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, que hoje em dia nada está fácil, né? Nada está fácil, parece tudo difícil. E o que será isso? Será que estão medindo a nossa fé? Até que ponto que ela está chegando? Como é que nós estamos conseguindo superar todas as necessidades, todos os nossos problemas? Será que conseguiremos chegar ao ápice de tudo isso daí? Conseguiremos chegar no fim desse túnel, encontrar a luz que estamos buscando? Com certeza, acho que sim, né? Então nada nos é dado por acaso. Tudo tem o seu objetivo, tudo tem um fundamento. Como foi dito, o tema de hoje, Obreiros sem Fé, do livro Fonte Viva, Chico Xavier, por Emmanuel. Obrigado. Eu vou dar uma lidinha no texto para vocês, ele é curtinho e bem interessante, e fala uma atualidade, realmente o que está acontecendo com nós hoje, com os seres humanos, tanto os trabalhadores das casas espíritas, ou nossa vida, no nosso cotidiano. E é uma coisa bem atual. Eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículos 18. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona o de início, murmurando. Para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário das obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhes os benefícios. Entretanto, logo após, relega-se ao esquecimento, asseverando:
Tudo isso é mentira e complicação. Então, à medida que eu vou falando, vou analisando essas palavras e ver, né, em que se encaixa em nós mesmos. É uma autoavaliação. Ser convidado à posição de evidência repete o velho estribilho. Não mereço, sou indigno. Ser trazido a testemunhos de humildade afirma sob manifesta revolta. Quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obra, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação, sem fé no poder divino ou em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei divina reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que competem, ou que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido virtuoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor confiará à nossa vida um indefensível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. É um texto bem curtinho. Às vezes ele encaixa perfeitamente na nossa vida, né? Como que nós agimos no cotidiano, como nós agimos com relação à nossa própria fé. Até que ponto ela se manifesta. Ou somos aquelas pessoas que vão buscar realmente a religiosidade, e a partir do momento que nós adquirimos aquilo que nós queríamos, né, absorvemos aquilo que nós queríamos, nós simplesmente abandonamos aquilo que fomos buscar. Será que nós somos dessa forma? O texto de hoje, ele vem bem a calhar com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. No capítulo 17, desculpa. Sedes perfeitos. Então, o tema, ele praticamente vem trazer quase que tudo desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeitos. As características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos referente ao dever. Então, no capítulo 17, Sedes perfeitos, eu dei uma lida aqui e encontrei uma coisa que praticamente ele bateu em cima do texto, né? Que é o capítulo que fala sobre o dever, o nosso dever, como que nós devemos agir. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo tanto nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não daqueles impostos pelas profissões. Essa parte do texto é instruções dos espíritos, então ele veio trazido através da psicografia do espírito Lázaro, em Paris, 1863. E ele fala, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil. Olha só, o dever é muito difícil. Tá? Então, quando nós falamos aqui, obreiro sem fé, tomemos como essa parte do texto. Certo? Então ele fala, o dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em campos opostos aos da sedução e do interesse do coração. Trabalho em si, né? A doação que nós temos para com as pessoas, às vezes, elas nos inebria a tal ponto que nós não se sabe por que desistimos. Por que nós desistimos de fazer certas coisas? Por que nós trabalhamos fervorosamente em alguma coisa, de repente nós abandonamos essas coisas? Né? Por que será? Então, depois nós vamos abrir uma brechazinha aqui para a gente responder a essas questões. Então, vamos fazendo os questionamentos, vamos pensando e analisando com relação a isso daí. Ele fala que o dever é muito difícil. Né? O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O arguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior,
o adverte e sustenta, mas ele se torna muitas vezes importante diante dos sofismas das paixões, né, das ilusões das paixões. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas como precisar esse dever. Onde ele começa? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a paz do vosso próximo. E termina no limite em que não desejais ver intransposto em relação a vós mesmos. Não quer dizer, não devemos ultrapassar certos limites para que realmente não ultrapasse os nossos deveres, né? Para que não retorne para nós mesmos aquilo que nós não devemos desejar ao nosso próximo. E o texto ele vai em frente falando isso daqui. Quando ele fala do dever, então nós devemos questionar com relação à nossa fé, né? Obreiros sem fé. Então eu fui no livro Evolução para o Terceiro Milênio e procurei alguma coisa também sobre fé. Então, na parte 4, né, remoção mental, na página 328 do livro Evolução para o Terceiro Milênio, nós temos aqui um trechinho que ele fala sobre fé. Jesus conferiu pelo amplo destaque a importância da fé no transcurso da existência. Afirmo mesmo que pequena fé poderia remover uma montanha. Afirmou mesmo que pequena fé poderia remover uma montanha. O que será esta fé? Confiança no amor divino e de Jesus, a qual cria condições favoráveis para a manifestação do poder supremo ao nosso favor. Viram só o que vem a ser a fé? Confiança no amor divino e de Jesus, a qual cria condições favoráveis à manifestação do poder supremo a nosso favor. Então, quer dizer, por mais pequena que ela seja, essa fé, ela realmente traz benefícios para nós mesmos. Então, por mais pequeno, ou do tamanho de um grão de mostarda, realmente ela vai trazer alguma coisa. Então, no próprio transcorrer do texto, ele fala alguns trechos e fala com relação ao tamanho da nossa fé, o tamanho do grão de mostarda. Não sei se vocês conhecem o tamanhozinho de um grão de mostarda. É menor do que a cabeça de um alfinete. Então, na maior parte de nossos dias, das nossas vidas, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Vivemos sempre em desequilíbrio com nós mesmos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos atos. Ou seja, não acreditamos em nós mesmos. Onde parei aqui? A qual cria condições favoráveis para nós mesmos. Em pelo menos 14 passagens do Evangelho, as curas realizadas foram imediatamente associadas à fé que os enfermos possuíam pelo fato expresso, como se segue no texto em si. Então aqui ele menciona algumas passagens do Evangelho, na qual Cristo fez as curas com as pessoas, dando-lhes as oportunidades de que elas pudessem realmente manifestar esta fé. Aí nós nos questionamos, e perguntando a nós mesmos, por que às vezes a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda e às vezes nós transformamos ela até no tamanho de uma molécula. De tão pequena que ela fica que às vezes nem a divindade consegue ver o tamanho da nossa fé. Por que nós não conseguimos mensurar a nossa fé? Por que nós nos esmurecemos na maior parte dos tempos com relação àquilo que nós temos ou somos? Então, quer dizer, se nós formos analisar o texto em si, nós vamos ver que é uma coisa psicológica. Ela atinge o mais íntimo do nosso ser, da nossa existência. Questionando o porquê disso, o porquê que isso acontece. Será que a partir do momento que eu adquiro aquilo que eu queria, que eu mais procurava, eu perco a minha fé? Ou ela se torna uma fé mais branda, mais maleável, mais tranquila? Ou eu deixo isso se esvaziar, se esmurecer ao bel prazer? Por que disso? Por que às vezes a gente fraqueja? Por que nós perdemos a paciência? Por que nós perdemos a esperança nas coisas? Por que às vezes nós temos que recorrer à espiritualidade? Por que às vezes nós temos que recorrer à religiosidade para que a gente pudesse realmente abastecer esta fé? Ou nós somos veículos, né? Nós somos seres humanos, fracos e suscetíveis a erros. Como diz Emmanuel, nós estamos num planeta de provas e expiações. Provas e expiações, onde constantemente a nossa fé é questionada, constantemente as provas são impostas para nós, para que elas possam realmente serem postas à prova. E a gente realmente poder aplicar essa fé no nosso dia a dia, no cotidiano, com relação a todos aqueles com que nós convivemos. Aí voltamos ao princípio. Por que a fé ela se perde? Por que nós perdemos a nossa fé?
é um ponto para nós analisarmos, né? Questionarmos com relação ao tema. O tema ele fala, obreiro sem fé. Se deixa esmurecer com o tempo e isso passa. Então, no texto ele fala alguns trechos, principalmente ele menciona o trecho onde Pedro, né, ele está no lago e ele pede para Jesus para que ele pudesse flutuar, né, chegar até Jesus, quando naquela tempestade, ele entra no mar e ele começa a afundar. Não sei se vocês devem lembrar dessa parte, né, do trecho dos evangelhos, né? Ocorre uma tempestade e Jesus aparece para eles no meio da tempestade, no meio da água, e Pedro desce do barco, querendo chegar até Jesus, e onde ele começa a afundar. E ele questiona com relação a isso, a pequena fé de Pedro. Fala também dos trechos onde os próprios profetas, né, os próprios evangelistas que trabalhavam com Jesus, estavam lá com Jesus, vivenciando todos os momentos de Jesus, eles perdem a fé. Onde eles vão trabalhar nos momentos de desobsessão, né, nos trabalhos de cura, eles não efetuam nada, não realizam nada. E o próprio Jesus fala, homens de pouca fé. Aí nós colocamos a nossa situação. Nós estamos no século XXI, no ano de 2013. 2013 anos se passaram até que nós chegássemos a esse ponto. E o que nós estamos fazendo? Será que nós aprendemos a lição? Não aprendemos a lição. Não aprendemos a lição. Nós lemos, relemos, observamos, vemos, questionamos, e a nossa fé ainda continua do tamanhozinho de um grão de mostarda. Somos os maiores, os melhores, temos e podemos. Onde está a nossa humildade? Onde está a nossa servidão? Onde nós participamos realmente com a nossa religiosidade, a nossa fé em benefício daqueles que procuram por nós. O que eu estou fazendo por aqueles que realmente necessitam de mim? Às vezes, né, como eu sempre repito, existem pessoas dentro da nossa própria casa que estão gritando por ajuda, gritando por socorro, e nós não estamos nem vendo essas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nos vemos nós mesmos em situações em que nós mesmos não sabemos sair dessa situação. Por que eu me encontro em degradação total? Por que o meu espírito se encontra em degradação total? Por que minha alma constitui essa degradação? Por que estou passando por essa situação? Devo entregar isso ao livre-arbítrio? Não. Nós não estamos aqui para sermos infelizes. Nós estamos aqui para sermos felizes. E para que pudéssemos doar um pouco de nós, ou o melhor de nós, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos aqui para vivermos em comunidade e não isolados. Nós estamos aqui para que a nossa fé realmente ela possa ser posta à prova e ela possa abrigar esse melhor que a divindade, que a espiritualidade, ela dá a todos nós, que é de graça, e às vezes nós não sabemos nem retribuir isso, nós não sabemos nem como colocar isso em prática, devido aos nossos próprios conflitos que às vezes criamos mentalmente, né, as nossas próprias obsessões, né, que atraímos para nós mesmos, e que às vezes nos deixamos levar pelo estresse, né, a doença do momento. Né? Por que estresse? Por que doença? Se o próprio Jesus diz, homens de pouca fé, né? Fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós podemos fazer com que essa fé ela se eleve de tal forma onde que as próprias pessoas, né? Não houve o questionamento, né? Quando as pessoas eram curadas. Então Jesus falando assim, poxa vida, né? Você teve fé, você foi curado. Ele não chegava a fazer nada disso. Ele não chegava a fazer proselitismo com relação à sua religião, à sua doutrina, ou aquilo que ele fazia. Ele simplesmente se deixava. Então, o próprio magnetismo dele é o mesmo magnetismo que nós temos aqui. A própria energia que ele tinha, nós temos ela também aqui. Vós sois deuses, não foi assim que ele disse? Não foi ele mesmo que disse isso? E por que nós questionamos isso? Por que nós estamos sempre tristes, nós estamos sempre abalados, estamos sempre isso, ou nos deixando levar por certas situações que corrompam a nossa espiritualidade, o nosso grande ser espiritual que temos em nós. Afinal de contas, somos beneficiados com isso. Nós estamos aqui vivendo, vivenciando, sentindo tudo isso que nós estamos vivenciando no mundo de hoje. O mundo de hoje traz dificuldades muito grandes. Né? Será que traz dificuldades tão grandes assim? Ou nós que criamos essas dificuldades? Dificuldades sim, eu penso no passado, né? Que não tinha nem energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha isso aí. Né? Dificuldade é a pessoa que vive na rua, que realmente ela não encontra realmente um braço, né? Uma mão amiga que possa dar para essa pessoa.
Nós temos tudo de bom, temos o melhor. Nós estamos aqui hoje assistindo essa palestra bonitinho. Estamos todos aqui alimentados, estamos todos praticamente descansados. Onde muitas e muitas pessoas estão passando por situações que realmente, sim, essas pessoas possam se dizer que são infelizes. Então, a nossa fé, ela deixa bem claro certas situações em que nós estamos vivendo. O porquê disso, né? O porquê de reclamarmos, o porquê de estarmos em certas situações. E o próprio Evangelho em si, o próprio ensinamento, ele nos dá essa pecha para que a gente possa realmente botar em prática aquilo que a gente tem de melhor. E parar de reclamar, e parar de deixar de fazer as coisas achando que não tenho condições, eu sou uma pessoa incapaz. Se é dada a oportunidade para nós, agarremos essa oportunidade da melhor forma possível. Porque a fé, a gente não respira assim no ar. Ela não é jogada para nós assim de graça. A fé nós temos que burilar, nós temos que trabalhar as obras que nós fazemos para que a gente possa melhorar cada vez mais, desenvolver o nosso espírito, desenvolver o nosso ser. Pois afinal de contas nós estamos aqui. Então quantas vezes forem necessárias nós reencarnarmos, estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações, tantas vezes serão necessárias a nosso reencarne. Quantas vezes forem necessárias, aqui estaremos. Até que realmente esse diamante que somos nós seja lapidado, seja trabalhado, para que a gente possa realmente botar em prática aquilo que a gente tem de melhor. Se a gente não conseguir melhorar a nós mesmos, nos deixarmos levar pelas situações, quando é que nós vamos melhorar espiritualmente? Então, para quem assistiu o filme do Chico Xavier, eu acredito que todos tenham assistido aqui, né? O filme do Chico. Onde o Emmanuel, ele cansava de pegar no pé do Chico com relação aos trabalhos. Naqueles momentos que a gente já fala, poxa vida, né? O Chico se esmurecia com relação ao seu cansaço. Esmurecia com relação ao seu trabalho, que ele achava que era demais. Principalmente naquele momento em que começa a sangrar o olho dele, não sei se você lembra dessa passagem, né, que ele vai no oftalmologista e o cara fala, você está com um glaucoma, né? Ou catarata, não lembro qual era. E o humano falou para ele assim, isso é só uma coisinha de nada. Continua o teu trabalho. Então, quando a gente pensa... Oi? Você tem mais um. Mais um assim, né? Muito mais. Muito mais. E nós? O que nós estamos fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para isso? Para melhorar a nós mesmos, melhorar a situação daqueles que convivem conosco, ou daqueles com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Então, são questões para analisarmos no nosso dia a dia. Analisarmos, pensarmos direitinho, questionarmos o que eu estou fazendo com a minha fé, o que eu estou fazendo para melhorar a situação do planeta, do mundo em si. São questões de grande valor para todos nós, e para o nosso crescimento espiritual. Então a gente deve pensar nesse grão de mostarda, né? Transformar esse grão de mostarda, tão pequenininho, que é a nossa fé praticamente, fazer com que ela vire um grão de abacate, por exemplo, uma semente de abacate, que é bem grande, né? Realmente fazer essas movimentações de montanhas, né? Movimentos de sentimentos, de melhorias, porque isso trará benefícios para nós mesmos. Não deixar com que realmente sejamos abalados, ou sejamos atingidos por tudo aquilo que é material, que nos atrai, como ele fala aqui, nos sofismas, né? Nas ilusões do amor, principalmente terreno, daquilo que é material. Nós estamos aqui de passagem, como foi dito a princípio. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui emprestados nesse momento e nos foi dado mais uma oportunidade de estarmos aqui para que pudéssemos realmente melhorar a nós mesmos e ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então pensemos e analisemos com relação a essa situação para que a gente não seja, como o tema diz, né, um obreiro sem fé, e não seja classificado como um obreiro sem fé, para que a nossa fé realmente seja grande e ela possa produzir frutos, né, dando trabalhos e realmente possa ser beneficiados, pois os nossos tesouros não estão aqui, né, onde as traças e a ferrugem hão de comer e corroer. O nosso verdadeiro tesouro está na espiritualidade, na nossa vida, na nossa verdadeira vida, no nosso entender de como o nosso espírito ele se desenvolve. Então pensemos dessa forma, concentrando realmente os nossos trabalhos, nossas forças do melhor possível, né?
iluminando a todos nós, iluminando os nossos pensamentos, iluminando sempre, tendo sempre elevação espiritual, tendo sempre um pouco de paciência, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade principalmente com aqueles que necessitam de ajuda, aqueles que vêm buscar ajuda, que às vezes pedem para nós. Se a gente não puder, a gente pode encaminhar, a gente pode orientar, a gente pode dar o mínimo de nós a todos aqueles que precisam realmente. Então, cabe a todos nós analisarmos certas situações que nos são colocadas no nosso dia a dia. Tantas pessoas, tantas situações. Por que o mundo está passando por isso hoje? O que eu posso fazer para melhorar o mundo? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Certo? Então, essa daí é a mensagem do texto, pessoal, que nos traz essa parte benéfica com relação a isso, o questionamento da nossa fé. Essa luz que ilumina o nosso espírito, que engrandece o nosso ser. Até que ponto a gente consegue realmente fazer com que isso seja verdadeiro dentro de nós e que ela seja verdadeira para que a gente possa aplicar para com as pessoas. A mensagem está passada, espero que sejam analisadas, pensadas e que a gente possa pô-la em prática da melhor forma possível. Certo? Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito do tema? Alguma dúvida? Tem? O senhor já não devia ter mais, o senhor é experiente já. Hein? Então quer dizer que a humanidade não progrediu moralmente, nem materialmente, né? Ainda está naquele estado primitivo. De tudo isso que o senhor falou, parece que eu estou compreendendo essa parte. Isso não é verdadeiro, não. Essa colocação ela não é equivocada pelo seguinte fato. Evoluímos sim, com certeza evoluímos. Com certeza evoluímos. Evoluímos. Exato. Evoluímos sim. Muito tempo passou-se. Hoje não temos mais escravos. Sim, exato. Isso há 100 anos. Há 100 anos ou mais, né? Aqui no Brasil, o escravo era a propriedade do fazendeiro, né? Ele vendia e negociava, né? Hoje é um absurdo uma coisa dessa. Né? Apesar de termos situações de escravidão ainda hoje. Né? Bom, mas peraí, isso aí é ilegal, né? É uma coisa, né? E outros fatores também, né? Por exemplo, não temos tantas guerras, né? A Europa hoje está pacificada, né? Que há 100 anos atrás a França não podia ver a Alemanha, né? A Alemanha a Inglaterra, né? Era aquela briga que não tinha nem tamanho, né? Eu acho que moralmente tem progredido a humanidade, né? Com certeza. Com certeza. O questionamento não foi. Eu acho que precisa uma interpretação mais clara desse trecho aí de Emmanuel, né? Exato. Então o questionamento não foi esse com relação à evolução. Tivemos sim uma evolução. Por pequena que ela seja, tivemos sim uma evolução. Mas o homem ainda precisa crescer muito ainda. Né? Precisa crescer muito. Né? Temos aí relatos de situações de escravidão, temos guerras ainda hoje, situações pelo poder, né? Principalmente hoje por bens materiais, principalmente bens naturais, né? destruindo povos aí por causa de riquezas naturais e certas situações. Tá? Houve sim esse desenvolvimento. É impossível que em 2013 anos não houvesse um desenvolvimento. Houve sim. Houve. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Oi, boa noite. Tudo bom? Me parece o seguinte, para mim parece que a gente não pode perder o que a gente não tem, né? Quando você diz que a gente alcança alguma coisa e a gente perde a fé, é porque não é fé, né? Eu, pelo contrário, eu acho que conforme a gente vai alcançando os nossos objetivos, a gente vai alcançando o nosso objetivo de melhorar cada vez mais, eu acho que nossa fé vai se fortalecendo.
Eu acho que a humanidade hoje tem mais fé, sim. Eu até concordo um pouco com o colega aí que fez a primeira observação. E eu penso isso, que a gente não perde não, que a gente alcança e a nossa fé se fortalece. Eu acho também que as dificuldades não vêm para provar a minha fé. Eu acho que as dificuldades vêm para eu aprender com essas dificuldades, e a fé serve para que eu passe e entenda melhor, né? Fé, a gente, conforme você falou, a gente precisa trabalhar e aprender cada vez mais para ter fé. Obrigado. O texto ele vem bem a dizer com relação a isso. Então, no próprio livro Revolução para o Terceiro Milênio, tem um trecho em que Jesus fala, né? Bendito aqueles que creem mesmo não terem visto. Certo? Então, existem pessoas que realmente têm a fé. O questionamento do texto, que não foi direcionado a ou uma ou qualquer pessoa daqui de dentro, ou questão, né? Isso aqui é num geral. Certo? O texto... Não, realmente. Realmente. Se você for ver bem a situação que nós nos encontramos, né, nós estamos numa situação bem confortável. Hoje nós aqui estamos numa situação bem confortável. Eu tenho a minha fé, você tem a tua fé. Né? Mas se você ver a situação no geral, a fé está do tamanho de um grão de mostarda. Se já naquela época, os próprios discípulos que trabalhavam com Jesus, a fé era do tamanho de um grão de mostarda, imagine hoje. Né? As pessoas que conviviam com o próprio Jesus, com toda aquela espiritualidade, aquele magnetismo gigantesco que existia na época. A fé era do tamanho de um grão de mostarda. Ele mesmo disse, não fui eu, o Sérgio Ricardo, que disse, e disso daí, tá? Então a fé é questionável, sim. Ela é totalmente questionável. Tá? Se o próprio Jesus questionou a fé das pessoas. Então nós aqui nós estamos numa situação boa, privilegiadas. Nós vemos muitos irmãos aí na rua aí que não têm fé, praticamente perderam as esperanças. Porque existem milhares de pessoas aí que se entregam à mendicância. Por quê? Exatamente. Exatamente. Exato. Aí nós não vamos envolver religião nenhuma, tá? Aí nós não vamos envolver religião nenhuma, tá? Acho que um ponto é a fé vem do latim fede, né? E fede é o compromisso, é mais do que a crença, né? Então a gente tende a interpretar nos dias de hoje, talvez por uma tradução pro português ou pro inglês, né? Que Jesus esperava que nós acreditássemos que ele era o Messias. E não necessariamente era isso. Na verdade, é um engajamento nosso, comprometimento nosso com o que é a vontade do Pai. Né? Não significa que nós não possamos vacilar. Podemos vacilar, questionar. Mas se nós estamos comprometidos no caminho, nós nos erguemos e continuamos o caminho. Então, eu acho que, às vezes, é por isso que muitas vezes a gente vê o caso, por exemplo, dessas pessoas dedicadas, como a Madre Teresa, encontraram um diário dela e tinha vários questionamentos a respeito da fé no sentido de crenças dela, né? Ela questionava muito, né? Mas ela nunca deixou de se comprometer com a caridade. Então ela era uma pessoa de fé, né? Apesar de ter seus questionamentos naturais, teológicos, ela continua tendo um comprometimento com a missão dela, né? Então a gente às vezes questiona isso, né? Mas eu não concordo 100% com essa doutrina ou com esses aspectos. Mas não é isso que é importante. O que é importante é o seu comprometimento pessoal. O interessante do texto aqui, e da própria literatura aqui no que diz, porque o livro O Evolução para o Terceiro Milênio, ele não distingue religião. Ele não fala o espiritismo isso, o catolicismo isso, o protestantismo isso. Ele é geral. É o que eu estou querendo dizer aqui. Ele é geral. Ele não tem religião. Nós estamos numa situação privilegiada, nós temos o espiritismo ao nosso redor. Quer dizer, nós nos envolvemos com o espiritismo. Ele traz para nós realmente um ensinamento gigantesco com relação a isso. Mas nós não entendemos. Mesmo às vezes nós sendo espírita, muitas situações nós não entendemos. Então o que você colocou é exatamente a Madre Teresa e os próprios evangélicos, né, os evangelistas. Né, na época. Se ela se questionava com relação à fé dela, imagine outras pessoas. Imagine hoje as pessoas que estão por aí afora. Então, não estou falando aqui em religiões. Estou falando na situação atual nossa, que nós estamos vivendo. Certo? O espiritismo, eu concordo, ele nos dá a luz. Ele é a razão, é a plena razão. Eu aprendi muita coisa com o espiritismo, muita coisa que eu não entendia, hoje eu entendo completamente e analiso com a razão, com o entendimento, com o coração. E por isso que a minha fé hoje é praticamente inabalável. Como dizia aqueles entendidos, né, os grandes filósofos, os espíritos superiores,
creio, eu sei. Quando nós chegarmos nesse Partir do estágio, momento- quando nós chegarmos nesse estágio, aí nós Exato. vamos saber o que é isso. Exatamente. A força que tem a fé. A fé é o conhecimento das coisas superiores, que não é dado a nós ainda conhecer. Mas nós estamos no universo, nós somos envolvidos por todas as energias. Mas quem é que sabe lidar com isso? Jesus sabia. Ele chamava a atenção dos apóstolos, mas ele sabia que os apóstolos eram limitados, mas já eram espíritos superiores, Exato. mas muito superiores. Eles estavam encarnados temporariamente num corpo humilde de criaturas trabalhadoras, os pescadores, né? Já veio tudo de acordo. Eles vieram, já foi feito tudo planificado, não foi feito assim a olho a coisa. Jesus veio, mas já veio aquela turma que já estava lá na frente, já estava tudo encaminhado. Tudo aquilo que tinha que se passar estava ali. Alguma coisa ou outra que dá, vamos dizer, como nós falamos no livre-arbítrio, a pessoa pode mudar o rumo daquilo que está determinado porque ela é dona do livre-arbítrio, né? Quando nós reencarnamos, nós temos uma programação, né? E nós podemos mudar. Vamos chegar lá para combater determinados vícios, determinadas Estamos aqui más pra melhorar. inclinações. Chegamos aqui, não, eu vou lá e vou tirar de letra, mas chegar aqui se envolve de novo com o sistema e acaba falindo, né? Então a fé é uma coisa maravilhosa. Quando Jesus falava, se o tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, não era? Ele não estava determinando o grão. Não. Quer dizer, as pessoas não tinham nem a fé do tamanho do grão de mostarda, para deixar bem claro. Ele falou, se tivesse o tamanho, conseguiria mover montanhas. A montanha quer dizer todas as dificuldades do caminho. Né? A Exato. montanha é figurativo. Né? Exatamente. As dificuldades sairiam da nossa frente porque nós temos fé. Eu vou conseguir, vou vencer. Né? Nós vamos chegar lá um Vamos dia, chegar, né? com certeza. Ninguém mais. Alguma colocação? Nada, pessoal? Todo mundo legal? Beleza? Então eu agradeço a presença de todos. Né? Nós estamos dentro Participação do de horário, viu? todos. Ó, então, de aberto para... Dá para conversar, tem muitos assuntos para falar. Dependendo do pessoal, mas o pessoal só faz pergunta, tinha que fazer colocações, né, a respeito do que foi Você dito vê o que aqui, que é a com fé? relação, né, expressar o sentimento realmente que é o que tem, né, de fé, o que vocês acham, né, que é a fé. Você viu o barco, o Cristo andava sobre as ondas, ele levitava, mas ele era superior. Né? Aquela moça que tinha o problema do sangue, Exato. tocou na veste dele. Mas quem me tocou? No meio de milhares de pessoas, quem me tocou? Ele falou, vou saber, senhor Cristo, falou Pedro para ele, um dos apóstolos, tanta gente aqui, mas ele percebeu que tiraram-lhe uma virtude. Né? Você veja, ele era um espírito de alta hierarquia. Na própria, Cristo, na própria passagem onde a moça... ela salvou, então, esse é o exemplo da fé viva. Ela parou imediatamente, ela tinha menstruação, como chama, a hemorragia durante 12 anos. E o que Jesus falou para ela? E colocou, O que Jesus, a tua sua fé te salvou. Esse é o exemplo. E muitos outros exemplos que nós sabemos do Evangelho. É que trouxe a evolução. Fala em evolução do homem, não é? Estava ainda lá nas profundezas. Né? Aí estamos seguindo essa trilha, né? Da evolução. Exato. E esse é o nosso objetivo, né? E espero que a gente chegue, né? Moral como materialmente. Exato. Espero que a gente chegue a esse ponto, né? Que a gente chegue, né? A esse ponto. Então, pessoal, eu agradeço a todos, né? Pela paciência. Obrigado, Sérgio. Obrigado a Até a todos. próxima. Até a próxima. João, viu? Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, interagindo uns com os outros a respeito de um assunto tão importante, né? Como filhos de Deus que somos todos nós, é sempre um aprendizado cada vez que nós nos encontramos, debatemos rapidamente certos temas tão importantes para nós, como espíritos imortais que somos. E vamos aprender um pouquinho de cada vez, vai calando no fundo dos nossos corações essas luzes de verdade que caem sobre nós como um orvalho, né? Então nós agradecemos a Deus que aos poucos nós vamos recebendo no coração, melhorando o nosso sentimento, ampliando as nossas visões mais altas. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pelo seu evangelho de luz, de amor, de conhecimento para todos nós. Agradecemos a presença bondosa dos amigos espirituais que vêm nos fortalecer também
nessa nossa fé, no nosso conhecimento, na certeza de que somos protegidos e amparados constantemente, diariamente, em todos os momentos por Deus, através dos seus emissários, desses espíritos bondosos, nossos anjos guardiões, enfim, todo o conhecimento que nos chegam, é importante estarmos com o nosso pensamento elevados para que cheguem até nós as luzes espirituais, as luzes que nos trazem a verdade, que nos fortalecem realmente para atravessarmos nossos períodos de turbulência nesse mundo de provas e expiações. Então nós vamos, nesse momento, pedindo a Deus, nosso Pai, que voa esse nosso planeta no clima de muita paz, de muita harmonia, muita luz em todos os caminhos dos nossos irmãos, aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles irmãozinhos nossos tão necessitados também desse afago espiritual, esse refrigério que todos precisam, principalmente naquelas regiões, aqueles conflitos tenebrosos que nós vemos aí através da mídia, da imprensa, e nós vibramos por esses povos para que encontrem também o seu caminho de luz, se restabeleçam diante das coisas mais altas, que Jesus ampare e proteja esses irmãozinhos nossos, envolva principalmente aqueles dirigentes, essas criaturas que querem dominar, serem donos mesmo do poder, sabendo que têm a vida tão curta como todos nós, que eles possam fazer melhor do que estão fazendo. Muitos estão fazendo coisas tão más, que nós sabemos que todo o efeito tem uma causa. E Jesus vai fazer com que esses nossos irmãos um dia também cresçam para o nosso Pai. E essa é a obrigação, essa é a incumbência que Jesus recebeu. Nós não vibramos também por todas essas criaturas que estão equivocadas pelos caminhos da injustiça, cometendo falhas clamorosas contra o seu próximo. Mas eles terão sua oportunidade também de ajuste, de acerto e de resgate. Sabemos dolorosos no futuro, mas oramos por todos eles, vibramos para que eles encontrem o caminho também da luz, através do conhecimento das coisas espirituais, das verdades, que nos tornarão livres, como disse Jesus. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, que nesse momento Jesus esteja lá, com toda essa equipe médica e espiritual, envolvendo a cada um daqueles irmãozinhos que lá estão, envolvendo os servidores desses locais, levando a sua força, a sua ajuda, com muito amor a favor daqueles que sofrem. Pedimos a proteção da nossa Mãe Maria de Nazaré para todos esses irmãozinhos nossos. Vamos vibrando por todos esses irmãos que estão nas ruas também, necessitados do apoio, do seu erguimento moral, e muitas vezes também físico, material, irmãozinhos nossos que passam necessidades, aqueles que estão ainda no caminho dos vícios e das drogas, que estão sem forças para reagir. Vamos pedir a luz do alto para fortalecer esses espíritos, nossos irmãos, necessitados também do seu erguimento. Vamos pedir a Deus por toda a nossa infância, a proteção à nossa juventude, para que eles vençam também seus desequilíbrios, essa dependência terrível das drogas. Vamos mentalizar os nossos lares, vamos entrar nos nossos lares com Jesus, pela nossa porta da frente, abençoando a cada local do nosso lar, envolvendo nossos entes queridos que lá estão, fortalecendo a nossa união com essas criaturas que Deus colocou no nosso caminho, para amarmos, para respeitarmos, para vivenciarmos toda uma existência com muita compreensão, com muito carinho, com muita paciência às vezes, de ambas as partes, que nós também somos imperfeitos, pedindo a paz do nosso lar, pedindo muita luz nos nossos caminhos. E assim então nós agradecemos a Deus pela oportunidade que tivemos mais uma vez de estarmos aqui no mundo encarnado, aprendendo com nossos irmãos, aprendendo com o Evangelho do Cristo, estando junto daqueles que, como nós, comungam as verdades que nos passaram. Então nós agradecemos esses Espíritos bondosos, que estão conosco diariamente, que estão conosco na nossa casa do caminho, e temos certeza que nós vamos continuar durante essa semana também mentalizando a todos esses irmãozinhos que nos protegem, que nos auxiliam. E assim nós pedimos permissão aos nossos dirigentes espirituais
ao nosso mentor espiritual para terminarmos a nossa reunião até essa parte. Porque os espíritos amigos também já nos aguardam para receber o nosso tratamento espiritual na sala já previamente preparada. Que todos tenham uma boa semana, com muito equilíbrio, com muita paz. E vamos curtir mais um pouquinho esse feriado Corpus de Christi, o nosso Cristo querido. Que assim seja.